Olá, olá, olá. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Nessa manhã gloriosa, não está tão quente, uma temperatura ambiente agradável. E mais um dia que nós podemos, respirar fundo. Agradecer ao Pai por estar vivo, que nos concede essa oportunidade. E eu gostaria dessa manhã de compartilhar com você uma palavra que está queimando no meu coração. Esperando você aguardar um pouquinho para você entrar e sei que já vai estar entrando. Compartilhe, deixe aí seu comentário, seu like. Nós temos também ali o canal Em Chamas para as Nações. Você que não está inscrito, vá lá, se inscreva, deixe um comentário, aperta o like. O YouTube e o Facebook, o algoritmo entende que quando você compartilha é que o conteúdo é relevante e mais pessoas serão alcançadas. Amém? Vou fazer uma oração antes. A Ti rendo graças, ó Deus, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Que nessa manhã tão gloriosa nós podemos nos conectar com Teu Espírito, renovar a aliança, renovar o chamado, que nós possamos repensar a nossa fé e nos posicionarmos diante de Ti. Que o Senhor possa trazer para nós os oráculos eternos, que nós possamos adentrar emanações a qual nunca entramos e que o Senhor possa nos conduzir por revelações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu gostaria de ler aqui no livro de Juízes, né? E nós vamos estar lendo no livro de Juízes, capítulo 4, que está escrito assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Que tempo era esse? Nosso irmão Gledson aí, Deus abençoe. Que tempo era esse que Débora estava julgando Israel? Israel está vivendo um tempo de paz, eles estão há 80 anos de paz. Eles viveram um tempo de guerra na época de Eude e depois Deus deu tempo de paz para Israel. Nossa irmã Toninha. E nesse tempo de paz era para Israel aproveitar esse tempo de paz para se achegar a Deus. E eles não vão fazer isso. Eles vão dar uma relaxada, eles vão baixar a guarda. E o que é que vai acontecer? Eles vão acabando e se desvia do Senhor. E nesse desvio, eles são entregues nas mãos de Jabim. Esse Jabim é o Jabim Neto. Deixa eu só ligar esse ventilador que já estou suando. É o Jabim Neto.
E esse Jabim, ele vai cercar Israel. Ele vai cercar as famílias, os filhos de Israel. Só que tem um povo lá que está clamando. Nesse cenário bíblico tem Baraque, que significa trovão. Tem Débora. Tem Lapidote. E nessa época que o povo está sendo cercado, afrontado, as famílias estão sendo ameaçadas, os filhos estão sendo ameaçados, os jovens estão sendo ameaçados. E Jabim cerca eles bem no ribeiro de Quizon, numa época de seca, para que o povo não descesse e não possuísse os vales. E Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Lapidote, nessa época, ele já está morto. E o que acontece? Qual era o ministério de Lapidote? Lapidote, ele tinha a função de manter as tochas de Israel acesa. E essas tochas estando acesa, o inimigo percebe que o povo está em vigilância, que o povo está atento, que o povo está nos lugares estratégicos e o inimigo sabe que não pode entrar enquanto tem tocha acesa. O nome Lapidote significa tocha acesa. E Lapidote exerceu esse ministério por 27 anos, de forma ininterrupta. E Débora era a mulher que auxiliava Lapidote. Eles dormiam e a cada 2 horas eles acordavam para olhar se havia alguma tocha apagada. Porém, Lapidote veio a falecer. E os anciãos, os governantes da época, estavam procurando alguém à altura para ocupar o lugar de Lapidote. E eles não acharam. E eles chegaram a uma conclusão: só tem uma pessoa capaz de exercer essa função com maestria, de forma afinca, como Lapidote. E alguém disse quem? A sua esposa, Débora. Por isso que Débora, mulher de Lapidote. Se eu pegar Lapidote é tocha acesa, vai ficar Débora, mulher de tocha acesa. E quando colocam Débora nessa função, ela recebe com responsabilidade, com temor, e ela vai fazer exatamente aquilo que precisava ser feito. Eu acho interessante que ela dormia e a cada 2 horas ela acordava e vigiava se havia alguma tocha apagada. Caso alguma tocha estivesse apagando, ela ia lá com o azeite, colocava, e essas tochas voltavam a ser acesas. Se alguma tocha tivesse apagada, ela ia para que os inimigos vissem que Israel estava extremamente vigilante. Por isso que o inimigo ficou lá embaixo no vale, eles não afrontam, eles usam de pressão psicológica. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que ele é atualizado. Porque nós precisamos, nessa hora final, de mulheres com a tocha acesa, de mulheres que se levantem, que vigiem as tochas dos seus filhos, vigiem as tochas do seu marido, porque o inimigo não entra onde tem fogo. A Bíblia fala que uma víbora picou Paulo enquanto ele acendia uma fogueira, porque a serpente, ela estava fugindo do fogo, ela pica Paulo. A serpente, que é o diabo e Satanás, se levanta contra todos aqueles que querem acender o fogo de Deus, que querem atrair esse fogo. E Débora era profetisa, e ela julgava Israel debaixo das palmeiras. Palmeiras simboliza a justiça de Deus. Então Débora julgava com justiça. Débora não tinha 2 pesos e 2 medidas.
Ei, não adianta você ser partidarista ou ter o seu grupinho, não. O errado será sempre errado e o certo será sempre certo. Isso é o que eu acho interessante aqui, que o nome Débora significa abelha. Abelha, ela produz mel, mas a abelha também tem ferrão. Então, para os seus de Israel, Débora produz mel, mas para o inimigo ela vai dar ferroada. Não adianta produzir mel para o inimigo. Você tem que produzir mel para Israel. Você tem que produzir o mel da palavra. O salmista diz: a tua palavra é doce como o mel. O mel fala da palavra, o mel fala da revelação. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto fala de coisas amargas. Mel fala da revelação. Gafanhoto é aquela situação amarga que você atravessa no trabalho, na sua casa, seja lá onde for, e aquela coisa que desce amargo, aquela humilhação, mas quando você suporta essa humilhação, esse gafanhoto que desce amargo, aí logo em seguida Deus manda o mel da revelação, o mel da cura, o mel que vem para ser transformador na sua vida. Débora, ela tinha a obrigação e a responsabilidade de manter as tochas acesas. E eu fico perguntando onde estão as Déboras. Porque no versículo 12 do capítulo 5 está escrito assim: desperta, 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 Débora. E eu venho hoje aqui nesse clamor: desperta, Débora é a abelha, que as abelhas sejam despertadas para produzir mel, para manter as tochas acesas, mas para dar ferroada no inimigo. O inimigo não tem misericórdia do seu filho, o inimigo não tem misericórdia do seu casamento, ele não tem misericórdia da sua família. E se você ficar dormindo, eu fico imaginando Débora dormindo e de repente o Espírito falando: desperta, Débora, desperta, a tocha do seu filho tá apagando, a tocha do seu marido tá apagando, a tocha da sua cidade tá apagando. E ela ia despertando, e ela não deixava as tochas se apagarem, porque ela sabia que se ela dormisse, o povo poderia ser morto. Você já observou, você que já viajou de ônibus para um lugar longe, todas as pessoas dentro do ônibus podem dormir, menos o motorista. A única pessoa dentro de um ônibus que não pode dormir é o motorista. Porque é ele que está guiando aquele veículo, ele tem a responsabilidade de que aquele ônibus chegue no destino. Você que é pai, você que é marido, você que é líder, você não pode dormir. Você que é mãe, você precisa ser despertada. Débora é a abelha precisa despertar para produzir mel para os seus filhos, mas meter ferroada no inimigo. Aí você fica dormindo. Ei, quem passa a vida dormindo é porque a vida dele acordada é uma merda. Você já dormiu a eternidade inteira, já dormiu 9 meses na barriga da sua mãe, agora que é a hora para você estar acordado, você dorme. E Deus está falando: desperta, desperta, desperta antes que seja tarde, antes que o fogo durma. Ei, se você dormir, o fogo dorme. Sabe quando o fogo dorme? Quando tira a lenha. Sabe quando o rio morre? Quando o rio para e quando ele é desconectado da fonte. Débora, mulher de Lapidote. Lapidote é tocha acesa. Débora era profetisa, ela dava direção para aquele povo. Ela era a motorista. Mas sabe o que eu acho interessante? Ela manda chamar Baraque. Baraque é o homem do trovão. E para que haja um relâmpago, talvez eu inverta aqui, mas se não me falha a memória, são elétrons positivos no céu e negativo na terra, e vem o trovão. Ei,
Tá tudo negativo na terra, mas tá tudo positivo no céu. É o cenário perfeito para Deus enviar os baraques, para Deus enviar o relâmpago, para Deus enviar o trovão. Na hora que o relâmpago vem, ele vem com uma descarga elétrica terrível e vai matar o inimigo. A união de Débora no monte, com a descida de Baraque nos vales, vai destruir os carros de ferro de Satanás. Os decretos que o diabo tem levantado contra a sua vida, contra a sua cidade. Mas você precisa despertar. O que atraiu Moisés não foi uma árvore de Natal evangélica, foi uma sarça pegando fogo. A árvore de Natal atrai criança, porque criança quer brinquedo. Não adianta você com a sua mensagem ficar, venha que Deus vai te abençoar, venha que Deus vai fazer isso. Não, não. Falar para ele, venha que Deus quer te usar, venha que você precisa negar a si mesmo, venha que você tem que abandonar essa vida de pecado, porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, em você e através de você. Seja uma sarça pegando fogo e você vai atrair os libertadores da última hora. Nosso irmão João Vitor aí também que está assistindo. Deus abençoe. John Wesley, um dos heróis da fé, filho de Samuel Wesley e de Susana Wesley, conhecido como uma tocha, um tição tirado do fogo. E literalmente, quando a casa dos Wesley estava pegando fogo, ele foi resgatado daquelas chamas. E quando John Wesley pregava, teve um período do seu ministério que os cultos eram ininterruptos, dia após dia, sem parar. E um repórter curioso soube da notícia e foi averiguar. E ele ficou olhando e ele percebe que tem uma senhora que é a terceira vez que ela está na fila para entrar naquele galpão para ver Wesley pregar. E o repórter fala assim para aquela senhora: eu observei que é a terceira vez que a senhora está na fila. O que é de tão maravilhoso que esse homem fala, que a senhora quer vê-lo pela terceira vez? A senhora olha bem no olho do repórter e diz: eu não vim aqui para ver ele falar, eu vim aqui para ver ele queimar. É tempo de nós queimarmos na presença de Deus. Uma mãe perguntou para mim assim: como eu faço para influenciar minha filha? E eu disse: se você queimar, a sua filha vai ser atraída por esse fogo. Se você queimar na oração, se você queimar na palavra, se você queimar no jejum, se você queimar na adoração, na responsabilidade, cuidando de vida, a sua filha vai queimar também. Mas se você queima só no celular, se você queima vendo coisas fúteis, coisas que não são relevantes, coisas que vão ficar aqui, é onde seus filhos vão queimar. Mas eu creio que Deus vai despertar as abelhas. Deus vai despertar algumas mães, porque Débora era a mãe de Israel. Ela era juíza, ela era profetisa, mas ela também era mãe de Israel. Mãe é aquela que gera. Débora gerava filhos espirituais. Aí talvez você diga: mas a minha idade já passou. Você sabe quantos anos tinha Débora? Débora tinha 90 anos. E Flávio Joséfo diz que quando Débora começou a orar, os inimigos estavam no vale de Quizon. Na seca era vale, mas na cheia era ribeiro. Só que eles não sabiam de uma coisa: Deus é estrategista. Quando Débora começa a orar, vem uma chuva, e junto com a chuva vem granizo, e destrói os carros de ferro de Cícera. Deus está dizendo hoje: se você se levantar e orar, eu vou destruir seus inimigos. Os seus inimigos serão meus inimigos. Mas você tem que sair desse sono da indolência. E é Paulo quem diz: despertas tu que dorme. Desperta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. É tempo de você ser despertado. É tempo de você ser despertada. Não deixa o
o fogo se apagar. Não deixe as tochas se apagarem. O seu filho precisa ver você queimar. A sua esposa precisa ver você queimar. Nós somos como uma vela que vai queimando e diminuindo. E na medida que você queima, Deus é glorificado. Na medida que você queima, o nome do Senhor é exaltado. Na medida que você queima, vidas são transformadas. Na medida que você queima, as famílias são alcançadas. Na medida que você queima, os jovens são santificados. Na medida que você queima, líderes, sejam eles eclesiásticos, sejam eles executivos ou legislativos ou judiciários, eles são alcançados por Deus para governar na medida do reino dos céus, não na corrupção, mas numa coisa pura, na justiça do reino. É por isso que você precisa despertar. Smith Wigglesworth, um homem que não sabia pregar, um dia ele teve que substituir a esposa dele, que ela não pôde ir, porque ela se empregava, ela se converteu primeiro, e não teve culto, porque ele não sabia. Antes de Smith Wigglesworth se converter, a esposa dele já era convertida, e um dia ela disse que ia no culto, ele disse, se você ir no culto, a porta vai estar fechada. E na Inglaterra, aquele frio, e ela foi. E Smith Wigglesworth trancou a porta, e quando a sua esposa chegou, a porta estava fechada. E ela dormiu ali, na porta. Ao amanhecer, ele foi lá e abriu a porta. Quando ele abriu aquela porta, ela se levantou e disse assim, meu bem, eu vou fazer o nosso café. Aquela atitude dela impactou Smith Wigglesworth. E ele diz em sua autobiografia que ele só fez o que fez porque a esposa dele era uma mulher que queimava para Deus. Smith Wigglesworth é um dos homens que Deus deu a graça, ele ressuscitou 23 pessoas, inclusive a esposa quando ela morreu. Ele chega a orar e dela ressuscita e ela diz assim, meu bem, eu estou cansada, eu quero descansar. E aí ela morre de novo. Um homem que era um simples encanador que ousou crer na palavra de Deus e queimar, e transformou a sua nação. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de alguém que queime. Se eu e você queimar como uma sarça, os libertadores serão atraídos. Se as Déboras se levantarem e despertarem para acender as tochas, libertadores serão atraídos, os baraques podem descer com segurança. E eu digo hoje, desperta Déboras, desperta abelha, produz mel. Ei, mel é a revelação da palavra. Não adianta ser uma letra morta e não ser uma carta viva. E Paulo fala que nós somos cartas vivas escritas por Deus para que o mundo nos leia. O mundo não tem uma Bíblia para ler, eles leem a nossa vida, eles leem o nosso estilo de vida, e quando eles leem, eles vão dizer assim, eu quero esse fogo que você tem. Eu quero esse mel que você tem. E aí quando o inimigo vir, você vai dar ferroada, mas para as pessoas você vai dar mel da revelação da palavra, os oráculos eternos, as riquezas do céu. É por isso que você não pode ficar dormindo. Débora dormia 2 horas, acordava para vigiar a tocha. Dormia mais 2 horas, acordava para vigiar a tocha. Sabe por quê? Ela sabia que se ela dormisse muito, muita gente morria. Tem muita gente morrendo porque você está dormindo. Tem muita gente morrendo porque você está numa cama. Você está na zona de conforto. Mas hoje Deus vai te tirar da zona de conforto, te levar para a zona de confronto e te colocar na zona de oportunidade. E o inimigo foi destruído porque uma mulher chamada Débora, uma abelha, foi despertada. E ela era mãe, profetisa e juíza. Abelha, é tempo de você ser despertado. É tempo de Deus te usar. É tempo das pessoas saberem que Deus é na sua vida. É tempo de Deus fazer que nem fez com Josué e dizer, Josué 3:7, hoje eu vou te exaltar no meio de todo Israel, para que eles saibam que eu sou contigo. Ei, abre essa boca, produz mel,
Ah, mas vou me perseguir. Quando o inimigo vir, você vai ter ferroada. Você vai dar ferrão pro inimigo, mas vai dar mel para as pessoas, porque tem mel dentro de você. Ah, não tem, tem. Quando Sansão rasga o leão e ele deixa lá alguns dias, algumas abelhas colocam um favo e tem mel lá dentro. Não peça para Deus rasgar os céus. Deus quer rasgar você. Deus quer rasgar eu. Fala, Deus, me rasga para que dentro de mim brote o mel. Me rasga que nem Sansão rasgou aquele leão, e para que as pessoas vejam o mel que está dentro de mim. A ostra, quando está no fundo do mar, um grão de areia que vem naquela ostra, fere ela, machuca, ela sente muita dor, ela geme, é muita dor, mas é aquele grão de areia que provoca a ostra a se abrir, e aí ela vai revelar a pérola que está dentro dela. E Deus tem enviado grão de areia de perseguição financeira, no casamento, na sua família, e você está gemendo, só que você não entendeu, você está dizendo, por que comigo? Por que eu? A pergunta é, e por que não eu? E por que não comigo? É porque Deus está enviando um grão de areia contra a sua vida, e aí você vai se abrir, e todos vão ver a pérola que está dentro de você. Existe uma pérola dentro de você, mas se a perseguição não vir, se Deus não colocar você na fornalha da aflição, você não revela para nós essas pérolas que estão dentro de você, esses oráculos de Deus. Fique com essa palavra, que Deus possa em Cristo te abençoar e que você possa ser despertado. Ei, sua família precisa do mel que está dentro de você, seus vizinhos precisam do mel que está dentro de você, lá no seu trabalho, Deus, as pessoas precisam do mel. Tem gente que precisa de um abraço seu, de uma visita sua. Mas hoje você vai voar que nem abelha e vai produzir mel para quem precisar de mel. Mas vai dar ferroada para quem precisar de ferroada. Porque Deus te chamou para ir em lugares altos, mergulhar fundo como tubarão, voar alto como águia e reinar na terra como leão. Fique com Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Deus abençoe. E não esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.